E estamos ao vivo começando a nossa live de leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você está chegando agora ou se você está assistindo a gravação, o replay da nossa live, seja muito bem-vindo por você estar aqui. E nessa live de hoje, a gente vai continuar a leitura do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Você que está chegando agora, se você conhece alguém que também ama Libras, quer aprender mais, quer se aprofundar mais na Libras, compartilha para que mais pessoas possam aprender e continuar se desenvolvendo na Libras cada vez mais. Ontem a gente fez a live de número 12, hoje é a nossa live de número 13 de leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se é a primeira vez que você está me vendo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Madison Barreto, este aqui é o meu sinal na Libras, a forma como os surdos, as comunidades surdas me conhecem. Eu sou o cofundador da Universidade da Libras, juntamente com minha esposa Raquel, que é surda. Juntos nós escrevemos também o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Esse é um ano muito especial em que nós estamos comemorando 10 anos de publicação desde a primeira edição do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Essa daqui é a segunda edição revista, atualizada e ampliada. Ela tem 416 páginas, está bem maior do que a edição anterior. E ela continua totalmente atualizada. Foi inclusive adotada em vários concursos públicos, universidades, faculdades, pós-graduações de todo o Brasil e tem se espalhado cada vez mais. Bom, se você já tem o livro, a gente vai abrir aí no capítulo 1 do livro, para que a gente possa continuar nossa leitura. Lembrando que, como que funciona a live de leitura comentada, se é a sua primeira vez aqui? Na live de leitura comentada, eu vou lendo o livro, obviamente, né, a leitura, e a partir disso eu vou comentando e aplicando, e vou respondendo também as suas perguntas. Vou aplicando isso ao quê? A sua prática de aprendizado da Libras, do seu aprofundamento na Libras, técnicas de tradução e interpretação, técnicas de aprendizado, memorização da Libras, para que você realmente venha aprender e se desenvolver cada vez mais na Libras. Se você conhece alguém que também ama Libras e quer continuar aprendendo, compartilha, convida, marca essa pessoa aqui na live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. E hoje a gente vai continuar nossa leitura da página 55. Eu estava refletindo um pouco sobre a nossa live de ontem e só contextualizando, quem não assistiu nenhuma live de leitura comentada ainda, fica tranquilo porque o conteúdo de cada live é único, inédito e embora eu contextualize juntando com algumas partes de outras lives, sempre a gente faz a leitura, mas a gente vai folheando o livro, então vou trazendo exemplos práticos e se você ainda não tem o seu livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode adquirir ele em nosso site universidadedalibras.com.br. Mas, mesmo sem você ter o seu livro ainda, você pode participar da live, você vai aprender muito. E claro, você pode enviar aqui também as suas perguntas, que em algum momento da live, voltando aqui, mesmo que você já tenha enviado, voltando para poder ver suas perguntas aqui e ir respondendo. Bom, o capítulo que a gente está lendo agora, que é o capítulo 1 do livro, e aí só contextualizando, nas lives anteriores a gente já finalizou a apresentação do livro. E como agora o capítulo 1 já é a página 54, você deve imaginar que teve bastante conteúdo aí, essas lives estão ainda disponíveis lá no YouTube. Então, se você perdeu alguma live anterior, você pode acessar o nosso YouTube, Universidade da Libras, porque lá você vai encontrar a gravação das lives anteriores, vai ficar disponível ainda por alguns dias. No capítulo 1, a gente fala sobre a humanidade e a escrita, e só contextualizando para quem é a primeira vez que está ouvindo falar de escrita de sinais, a escrita de sinais é um sistema de escrita internacional. Aqui está escrito o sinal de escrita de sinais, essa parte aqui de cima, sem mistérios, que é o nome do livro. Então, escrita de sinais é este sinal aqui, que vem na ideia, na verdade, de escrever a Libras. E aí, de tanto se usar o sinal de escrever a Libras assim, foi se convencionando e ficou dessa forma aqui. E o sinal de sem mistérios, dessa forma, que literalmente na Libras significa algo que é muito claro, algo que não tem absolutamente nada obscuro ali. Pelo contrário, algo que é muito claro.
são os sinais que estão escritos aqui. Talvez você nunca viu nada da escrita de sinais. Comenta aqui se é a primeira vez que você está participando da live de leitura comentada, se você já assistiu a alguma live, comente aqui. E mesmo que seja a sua primeira vez, durante a nossa leitura, eu vou mostrando na prática como que você também pode ler e escrever, como é que você pode fazer anotações da Libras. Todo o conteúdo do que a gente vai trabalhar aqui hoje é totalmente aplicável, tanto para quem está começando agora na Libras, se você está começando agora, coloca aí iniciante, quanto se você já fez algum cursinho ou está fazendo algum cursinho da Libras, coloca aí estudante. E se você já é profissional, você já é fluente na Libras, coloca aí fluente. E se você é intérprete de Libras, coloca aí intérprete, para eu saber quem está participando aqui com a gente. Bom, hoje na nossa live a gente vai continuar a leitura do capítulo 1, é a página 54, se você já tem o seu livro aí. Ele fala sobre a humanidade escrita. A gente leu, na verdade, a página 54 ontem. A gente vai agora para a página 55. Aliás, a gente também já leu a página 55. Eu falei sobre o Congresso de Milão, falei sobre a proibição das línguas de sinais em todo o mundo, que aconteceu em 1880, e de como que isso chegou no Brasil, na década de 1900, 1910 mais ou menos, como que isso impactou a educação de surdos no Brasil, falei sobre isso ontem, e falei também um pouco sobre o bilinguismo ontem. Bom, essa continuidade do capítulo 1, lá na página 56, ela vai falar sobre o desenvolvimento, como que foi até chegar na escrita da língua de sinais. Então, eu vou ler alguns trechos, mas, diferente de outras lives de leitura comentada, dessa vez eu não vou ler todos os parágrafos em sequência. Geralmente eu lia, fazia uma pausa, comentava. Na nossa live de hoje, eu vou ir lendo. E aí, se eu sentir que é necessário, eu vou pular alguns parágrafos. Por quê? Para ficar mais dinâmico aqui, nossa live, quem tem o livro vai poder acompanhar, vai poder rever lá. Se você ainda não tem o livro, você pode adquirir em nosso site, universidadedalibras.com.br. Lembrando que a gente produziu uma tiragem especial do livro impresso e você pode garantir uma dessas poucas unidades que estão disponíveis. E se você adquiriu já o livro impresso esse ano, fica tranquilo que na próxima semana já vai começar a ser feitas as postagens, o livro já está impresso, já está com o nosso time para fazer as postagens. Então vamos lá. Historicamente, não houve o desenvolvimento natural de qualquer tipo de escrita para as línguas de sinais, pelo menos não noticiado. E só abrindo um parêntese aqui, essa questão da história dos surdos é algo que tem-se pouquíssimos dados realmente registrados sobre a história dos surdos na humanidade. Os registros são muito escassos, muito escondidos, pouca documentação real. O que é uma documentação real? Os historiadores, para eles validarem uma informação, eles buscam registros em várias fontes diferentes e comparam esses registros para que assim se tenha algo que seja o mais próximo possível do fato realmente ocorrido. Porém, no caso dos surdos, das comunidades surdas, os registros são bem escassos mesmo, principalmente a nível internacional, para você ver como que as comunidades antes acabavam ficando realmente à margem da sociedade, as comunidades surdas. Por uma ou outra razão, as comunidades surdas estiveram satisfeitas apenas com a sua comunicação face a face. A cultura surda, por consequência, permaneceu essencialmente apenas em sua via expressiva, ou seja, sinalizada, o que seria equivalente às demais línguas na sua modalidade oral. Para as pessoas que estão começando agora na Libras, eu sei que todo mundo que está começando na Libras procura fazer anotações da Libras, procura escrever como é que se faz os sinais e procura ali descrever como é que se faz os sinais. Por exemplo, eu mesmo lá atrás, quando eu estava começando a aprender a Libras, eu fazia anotações dos sinais, por exemplo, esse sinal aqui, que é o sinal de casa, habitação, moradia, e também pode significar, inclusive, barraca de acampar, pousada, ele dá toda essa profundidade. Esse sinal eu escrevia lá atrás, por exemplo, como 2 mãos espalmadas, que é esse formato da mão aqui, palmas concêntricas, ou seja, o centro de uma palma está virado para a outra,
se tocam na ponta dos dedos perpendiculares, né, como elas estão aqui, se tocam na ponta dos dedos 2 vezes. Só que, obviamente, se você está aprendendo um sinal e você tem que escrever esse tanto de palavras para poder escrever o sinal, até você escrever isso aí tudo, até você pensar como é que você vai descrever o sinal, o professor já passou para o próximo sinal e você acabou perdendo não só aquele sinal que você estava tentando anotar, mas você acabou perdendo também outros sinais. E aí o que acontece? Na hora que você chega lá para você conversar com o surdo, você acaba esquecendo os sinais, ou às vezes você até lembra os sinais, mas não consegue montar as frases para passar aquilo que você realmente quer dizer. E isso é um problema muito grande. E nós, ouvintes, por causa da língua portuguesa, a gente já está acostumado com a dinâmica de fazer anotações. A gente sabe o quão poderoso é você ir lá, pegar o seu caderno ou mesmo no celular e você ir fazendo as suas anotações aqui. Você já fez anotação de algum sinal, tentando escrever ali, tentando descrever o sinal? Comenta aqui para eu saber. E quando você faz essas anotações, você está tentando ali de alguma forma registrar a forma como é o sinal, para que você possa realmente entender e conseguir se lembrar de como que é o sinal que você está fazendo. Porém, se você faz isso em português, dificilmente você vai conseguir realmente se lembrar de como que é o sinal. Alguns sinais são até um pouco mais fáceis de fazer, ou de você se memorizar, ou fazer uma descrição dele, por exemplo. Eu lembro que a gente fazia o sinal de laranja aqui, e aí depois quando a gente aprendeu o sinal de aprender, que é aqui, eu e meus colegas do curso, a gente escrevia que era laranja na testa. O problema é que se você esquece como é que é o sinal de laranja, você não vai conseguir também se lembrar como que é o sinal de aprender. E aí, mela a coisa toda. E é justamente aí que está o poder da escrita de sinais. Como eu dei esses sinais de exemplo, eu vou escrever eles aqui para que você saiba como que se faz a escrita desses sinais que eu dei aqui de exemplo, para então a gente continuar a nossa leitura. Então, são 3 sinais. Esse sinal aqui, abrindo um parêntese, você sabia que esse sinal aqui tem todos os significados que eu falei antes? Não só de casa, mas também de pousada, e também até mesmo de barraca de acampar. Você sabia disso ou não? Coloca aqui se você sabia ou não sabia. Enquanto isso, eu vou escrevendo o sinal aqui. E aí daqui a pouco eu vou explicar, vou mostrar exatamente a lógica dessa escrita e como que simplifica aqui para você. Este aqui é o sinal de casa. Casa. Se a gente abrir aqui o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, lá no capítulo 1 tem esse sinal escrito também. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Casa. Está na página 124. Obviamente, no computador, a escrita do computador é toda quadradinha e tal, toda perfeitinha. À mão você vai escrever de forma mais simplificada, bem mais prático. Eu fiz também o sinal de sábado. Vou escrever ele aqui. O sinal de sábados, que é feito assim, se escreve desta forma aqui. O que está escrito aqui? Tem um círculo representando a cabeça, um tracinho representando a boca. Esta mão aqui é esta configuração de mão. Eu estou escrevendo ela a metade preenchida de preto e a outra metade branca. Então, metade, metade. Por quê? Porque a parte das costas da mão, o dorso da mão é preto e a parte da palma da mão é branca. E então aqui tem 2 bolinhas. Essas 2 bolinhas aqui são um símbolo da escrita de sinais, que significa você fechar e abrir o dedo na articulação medial, que é essa articulação daqui. Então, você está fechando por completo. Então, esse sinal aqui. Então, escrevemos onde o sinal é feito, que é em frente à boca, escrevemos a configuração de mão e qual que é o movimento que a mão está fazendo. Madison, por que você escreveu a mão fechada em vez de escrever ela aberta? Tanto faz. Na verdade, você vai observar que nesse sinal aqui o mais importante é a parte da mão que está fechada. Então, por isso, esse sinal geralmente é escrito com a configuração de mão aqui. E como que se faz esse sinal aqui na escrita de sinais? Você vai escrever exatamente essa mesma configuração. Você vai fazer um círculo da cabeça também, tá vendo?
mas você vai indicar que o sinal está sendo feito na testa. Então você faz um semicírculo aqui assim, para você indicar que ele está sendo feito em frente à testa. Percebe? Exatamente o mesmo movimento, porém são locações diferentes. Então, aqui, exemplos práticos. Então, continuando a nossa leitura, a gente está lendo o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel, que é surda. A gente está ali na página 56. Se você ainda não tem o livro, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br e lá você pode adquirir o seu livro digital ou livro impresso, se você conseguir garantir lá uma das poucas unidades que a gente tem do livro impresso disponíveis. A gente está lendo aqui o primeiro parágrafo da página 56. Por essa razão, não temos registro escrito em língua de sinais do testemunho de pessoas surdas, seus diários, relatórios, literatura, contos, poesia, piadas, etc. Quando a gente fala de literatura em língua de sinais, contos, poesia, a Raquel, minha esposa, inclusive, ela é poeta. Você já deve ter visto algum dos poemas dela aqui no nosso Instagram. E quando a gente fala dessa literatura em língua de sinais, são pouquíssimos registros que se tem dessa literatura mais antiga. Por quê? Porque como não havia uma escrita natural dos próprios surdos para poder fazer o registro de suas ideias, de suas anotações, dos bilhetes e tudo mais, então essas memórias acabaram se perdendo com o tempo. Então, pare e pensa comigo. Quanto de conhecimento sobre a cultura surda, sobre as comunidades surdas, acabou se perdendo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, por falta de um registro escrito das línguas de sinais, né? Então, faltou inclusive qualquer outra forma de esforço em documentar via escrita a experiência de vida surda do ponto de vista de um surdo em sua própria língua. Com o avanço das tecnologias, essa comunicação face a face migrou-se também para a internet e telefonia móvel através das mais variadas formas. A escrita que os surdos, em seu dia a dia, usam não é a de sua própria língua, mas da língua majoritária usada em seu país. No caso do Brasil, o português escrito. Porém, em geral, não é proficiente, ou seja, a maioria dos surdos não domina a escrita do português. Se já aconteceu de você tentar se comunicar de forma escrita com o surdo, mandar uma mensagem, ou escrever um bilhete, ou o surdo escrever alguma coisa para você e você não entender? Comenta aqui para mim. Isso se deve a inúmeros fatores linguísticos, sociais e educacionais, dentre outros, cujo principal, apontado pelo Dr. Capovilla, no Dicionário Capovilla, que é uma obra que utiliza, foi a primeira publicação de lexicografia, ou seja, de dicionário no Brasil, que trouxe a escrita da língua de sinais. Isso foi em 2001 que ele publicou a primeira edição e então nas edições seguintes, até as edições mais recentes, como a quarta edição do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Libras, DEIT Libras, depois ele trocou o nome para Dicionário da Língua Brasileira de Sinais, continuam utilizando a escrita da língua de sinais, para você ver que a escrita da língua de sinais está há muito tempo já no nosso país. Na verdade, ela chegou em 1996, com vários pesquisadores, dentre eles o Dr. Antônio Carlos da Rocha Costa e a professora doutora Mariana Stampf, que é surda. E tem muitas pessoas que até hoje nunca ouviram falar da escrita da língua de sinais. Isso acaba fazendo com que você fique tentando decorar a Libras, tentando aprender os sinais, ao invés de você aprender a Libras realmente pela Libras, o que vai facilitar o seu aprendizado. Está escrito café, eu gosto de café, mas aqui é água. Dr. Fernando Capovilla disse que é a descontinuidade entre o pensamento em língua de sinais, ou seja, o surdo pensa em língua de sinais, a expressão sinalizada em sua língua, ou seja, o surdo sinaliza, se expressa em língua de sinais, e arbitrariamente a escrita da língua oral, que é o português escrito. Então, pare e pense comigo, qual o sentido tem de o surdo pensar em língua de sinais, se expressar em língua de sinais e na hora de escrever ele ir fazer a anotação em português? Não faz sentido. Assim também, quando você vê a língua de sinais, você está lá aprendendo um sinal,
está vendo um vídeo, está vendo uma apostila, está lá no curso, você está vendo a língua de sinais sinalizada, você precisa de cada vez mais desenvolver o seu pensamento direto em Libras, não em português. E todas as vezes que você vê um sinal, você fica pensando em português, isso faz com que ao invés de você realmente aprender os sinais, você acabe fazendo confusão, você acaba esquecendo os sinais. E se você, inclusive, se você tem alguém, se você conhece alguém que também está aprendendo a Libras, compartilhe a live, marca seu amigo aqui embaixo que ele vai amar o conteúdo que eu vou trazer daqui a pouco aqui em continuidade. E ó, nós ouvintes estamos acostumados no nosso dia a dia, a gente pensa em português, tem uma vozinha na nossa cabeça, você já deve ter observado isso, você vai lá no supermercado e tem uma vozinha matracando ali o que você vai comprar, o que você não vai comprar. E a gente se expressa em português falado e quando a gente vai escrever, a gente faz as nossas anotações em português. Só que percebe que tem uma continuidade entre o que você pensa, a forma como você se expressa e o que você escreve em português. Com a Libras, se o surdo escreve em Libras, acontece exatamente a mesma coisa. Ele está pensando em Libras, sinalizando em Libras e ele pode escrever em Libras. Assim também, quando você está aprendendo a Libras, a melhor forma de você fazer as suas anotações é em Libras. Obviamente, a Libras se escreve em Libras. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre um erro que muita gente comete sem perceber, com a melhor das intenções. Isso acaba fazendo com que atrase o seu aprendizado. Então, continuando aqui. A educação bilíngue, eu estou lendo o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, página 56, livro de autoria minha e da minha esposa Raquel. Se você ainda não tem o livro, você pode adquirir em nosso site universidadesdalibras.com.br. A educação bilíngue, tão apregoada, tão defendida pelos movimentos sociais das comunidades surdas, que já foi aprovado por lei no passado, só será efetivamente plena quando incluir o ensino da Libras sinalizada e da Libras escrita e do português brasileiro escrito, possibilitando ao aluno o desenvolvimento integral. O novo documento de educação bilíngue dos surdos do Ministério da Educação e Cultura, MEC, de 2014, esse documento, diz que as crianças surdas devem adquirir a escrita de sinais no Brasil. Muitas pessoas argumentam que é difícil adquirir a língua de sinais e que mais difícil ainda seria o aprendizado de sua escrita. Quando eu falo de adquirir a língua de sinais, eu sei que para muita gente talvez esse termo seja muito diferente, né? É um termo muito utilizado nos estudos da linguística, nos estudos de aquisição da linguagem, ou seja, aquisição do processo de como que nós seres humanos interpretamos o mundo à nossa volta. Isso que é a aquisição da linguagem. A aquisição nesse sentido aí é a ideia de você absorver. Tanto é que o sinal de aquisição, né, quando você vai adquirir uma língua, é esse sinal aqui. É a ideia de realmente você absorver, de você estar em um ambiente propício para você ir absorvendo. É como quando você e eu éramos bebês, estávamos lá no colo da nossa mãe, em casa, ali no berço, e você ia ouvindo seus pais, ouvindo a família ali, os seus amigos, os amigos da família falando, e você, só de ir ouvindo o português, ninguém precisou de ficar lá te ensinando, olha, isso aqui é uma caneta. Poderia se fazer isso? Poderia, mas não era necessário. Obviamente, se você faz isso com a criança, ela vai absorver o português muito mais rápido, né? Obviamente. Mas não é necessário um processo de ensino do português para um bebê ouvinte. Nossos pais não precisaram de ensinar a gente isso, até mesmo porque a maioria dos nossos pais não era professor de português. Mas só de eles conversarem com a gente em português, a gente foi absorvendo, a gente foi adquirindo o português. Só que o que geralmente, isso acontece também com as crianças surdas, quando elas estão em contato com as línguas de sinais. Se a criança surda tem contato com a língua de sinais desde o berço, ela vai absorver a língua de sinais também. E assim como uma criança ouvinte, filha de pais surdos, ou mesmo filho de pais ouvintes, que tem contato com a língua de sinais, ela também vai absorver, também vai adquirir a língua de sinais. E aí tem um detalhe muito importante aqui, que é o seguinte, muita gente acha que esse processo de aquisição da língua,
de absorção da língua de sinais, por exemplo, só tem como ele acontecer com pessoas surdas. Mas isso é um equívoco. Por quê? Porque o nosso cérebro, independente da nossa idade, independente se você é surdo ou se você é ouvinte, o seu cérebro é dotado de várias habilidades, várias capacidades naturais, capacidades inatas que estão aí no seu cérebro desde antes de você nascer, à medida em que o cérebro vai se desenvolvendo, e que através disso você consegue absorver qualquer língua que você é exposto. E anteriormente uma pessoa perguntou aqui, vou voltar um pouco aqui, ó. Genilson perguntou: Madison, por que não consigo memorizar os sinais? Aí a grande questão. Se você está tentando aprender a língua de sinais, e lembrando que o sinal de aprender é feito assim, é diferente do sinal de absorver, que é feito assim. Eu já tinha escrito o sinal de aprender na Libras escrita, que é escrito dessa forma aqui. Tem um círculo representando a cabeça. Esse semicírculo, ele representa essa parte da testa. E essa mão aqui representa essa mão aqui. Percebe? E eu estou fazendo dois movimentos, então tem essas duas bolinhas aqui. Elas são um símbolo que significa abrir e fechar na articulação medial. O sinal de absorver, o sinal de aquisição da linguagem, ele é diferente. Ele se escreve de outra forma. Estou escrevendo aqui o sinal, vou mostrar para vocês. É este sinal aqui. Você vai observar como que você vai ler esse sinal. Primeiro, leia a configuração de mão. É essa mão aqui. E só recapitulando, aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, lá na página 122, que é o capítulo 5, tem uma foto da Raquel aqui, quando a Raquel estava com cabelo grande. E ela está mostrando aqui, Raquel, para quem não conhece, é minha esposa, ela é surda. Ela está mostrando essa configuração de mão aqui e está indicando que quando você vê a palma da sua mão, você vai escrever branco. Você não vai riscar nada dentro. E aqui nessa outra página, aqui, ela está indicando que se você estiver vendo as costas da sua mão, você vai preencher tudo assim, preto. Obviamente, no papel você vai escrever de forma simplificada, né? Tem alguns cursos universitários por aí que, infelizmente, forçam os alunos a riscar tanto assim, parece até vai furar a folha. Você pode escrever de forma simplificada, assim, por exemplo. Você pode fazer ainda mais simplificado, dando 2 traços ou apenas um traço lá dentro, tá? Agora, se você for dar só um traço, toma cuidado para o traço não sair de dentro da configuração de mão, porque se ele sair assim, por exemplo, ao invés de significar que é o dorso da mão, cadê? Ao invés de significar que aqui é o dorso da mão. Mas aqui, tá vendo que o risco saiu para lá de fora? Isso é aqui visão de cima. Então, quando você faz sinal, por exemplo, de ajudar, é assim, com essa configuração de mão. Então, vamos voltar aqui. Nesse sinal que eu escrevi, que é o sinal de absorver, né? Sinal de aquisição, de você adquirir um idioma, você começa lendo pelas configurações de mão. Então, são essas duas configurações de mão aqui. Agora, observa que aqui também tem essa bolinha indicando que fechou. Só que só tem uma. No sinal de aprender, que eu tinha mostrado antes, tem duas. Parecido com o sinal de laranja. O sinal de laranja feito aqui. O sinal de aprender aqui. Percebe? Isso significa, se você está vendo que a mão está fechada, e já tem aqui esse símbolo de fechar, e a mão já está fechada, então significa o quê? Que a mão estava aberta. Então, a mão estava aberta. Ok. Tem um asterisco embaixo aqui da mão. Esse asterisco indica tocar, é um símbolo de contato, que está um pouquinho mais à frente aqui, quando a Raquel mostra aqui essas configurações de mão, e em seguida mostra aqui que o símbolo de tocar é um asterisco. E aí, na escrita de sinais, ele é chamado de tocar. Então, tem um grafema de tocar aqui e o outro aqui. Por quê? Porque a mão ela terminou aqui fechada, tocando no centro do peito.
Só que como são duas mãos, você vai escrever as duas configurações de mão, coloca os dois asteriscos e vai indicar aqui que a configuração de mão aqui está fechada. E aqui existem duas setas de movimento. Você vai observar que as duas têm somente um traço simples. Esse traço simples indica que o movimento é para trás, no caso dessas duas setas aqui. Percebe que a ponta dessa seta aqui está totalmente preenchida e a ponta dessa seta aqui é branca. Isso significa o quê? A ponta da seta preta indica um movimento que é feito com a mão direita. A ponta da seta branca indica um movimento feito com a mão esquerda. Madison, mas se as duas setas estão indo na mesma direção, então eu poderia utilizar aquela seta que mostra o movimento das duas mãos para eu economizar na escrita? Ou seja, escrever dessa forma aqui? Não. Por quê? Porque esse grafema, essa seta aqui, que é chamado de ponta de seta geral, ela não significa que as duas mãos estão fazendo o mesmo tipo de movimento, ou seja, esse movimento para trás. Ela significa que as duas mãos estão fazendo um movimento de caminho sobreposto. Por exemplo, quando tem um carro atrás do outro, quando tem uma pessoa atrás da outra, quando você faz o sinal de seguir, quando você faz o sinal de sempre e as duas mãos estão exatamente uma na direção da outra. É como se a mão direita ela deixasse um traço preto e a mão esquerda ela deixa um traço branco. E aí quando esses dois traços se misturam, eles formam essa ponta de seta geral. Então são coisas diferentes. Não misture alhos com bugalhos. São duas coisas distintas. Essa é a forma correta de você escrever o sinal de aquisição, né? De você absorver a língua. Mas por que a gente entrou nesse assunto de aquisição da língua? Porque no parágrafo que eu estava lendo aqui, do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, eu mostrei que algumas pessoas argumentam, isso aqui é a página 56 do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o seu livro, você pode adquirir no site universidadesdalibras.com.br. Aqui diz, muitas pessoas argumentam que é difícil adquirir a língua de sinais e que mais difícil ainda seria o aprendizado de sua escrita. Ou seja, muita gente acha que é difícil aprender a Libras. E a maioria das vezes em que você está achando difícil aprender a Libras, as chances são que, infelizmente, você está aprendendo a Libras do jeito errado. Madison, como assim eu estou aprendendo a Libras do jeito errado? Eu estou fazendo um cursinho, ou eu estou assistindo vídeos no YouTube, ou no Instagram, ou enfim. O que acontece? Libras é Libras, português é português. E na maioria das vezes, as pessoas têm o costume de ficar mostrando a Libras, mas ela fica explicando tudo só em português, nunca mostra a Libras pela Libras. Isso acaba fazendo com que você comece a pensar, o seu cérebro comece a pensar que a lógica da Libras é igualzinho à lógica do português, que é a forma como os surdos se comunicam, é simplesmente uma tradução do português, mas não é. Para você perceber isso, você já deve ter observado que a maioria dos surdos não dominam o português. Se o surdo não domina o português, como é que a Libras depende do português? Não faz sentido. São duas línguas separadas e independentes uma da outra. E é por isso que tanta gente fica preocupado em memorizar os sinais, como o Genilson tinha comentado aqui, falando que ele tem... Deixa eu reler a pergunta que o Genilson mandou aqui. Ele falou assim, por que não consigo memorizar os sinais? Quando você está tentando memorizar os sinais, Genilson, e demais pessoas, você está tentando fazer com que os sinais entrem na sua mente, fiquem registrados ali, mas na maioria das vezes você tenta fazer isso baseado na lógica do português. Só que a Libras não depende do português, são línguas separadas e línguas independentes. Quando você faz a escrita de sinais, por exemplo, você está escrevendo a Libras em Libras. Fica muito mais prático para o seu cérebro se lembrar. Muito mais simples. Mesmo que você não leve com você as suas anotações, quando você encontrar no surdo
o seu cérebro vai se lembrar dos registros que você fez. Me pergunta como que eu sei disso. Quando, na apresentação do livro, eu já tinha lido lá um trecho que fala sobre o boom que a minha sinalização teve, né, com a escrita da língua de sinais. Eu lembro que foi em 2011 isso, né? Eu já conhecia a escrita da língua de sinais, a Raquel também, a gente estava casado há pouco mais de um ano e eu estava imerso na escrita de sinais, estava aprendendo, estava buscando e tinha encontrado inúmeras pesquisas a nível internacional de várias coisas que muita gente do Brasil ainda estava tentando, escreve dessa forma ou dessa, eu coloco onde esse símbolo e tal, discutindo várias coisas, totalmente legítimo, né, essas trocas assim, mas eram coisas que a nível internacional já estavam resolvidas desde 2004, e esse conhecimento não tinha chegado no Brasil, parecia que tinha incontáveis mistérios na escrita de sinais, as pessoas não conseguiam entender exatamente como que funcionava, por isso que o livro chama Escrita de Sinais Sem Mistérios. E então, a gente estava imerso estudando, aprendendo cada vez mais, praticando a escrita, eu e a Raquel, debulhando esses materiais, tinha material em alemão, em árabe, em japonês, a gente não domina essas línguas, mas vendo a escrita de sinais parecia algo assim tão concreto na nossa frente, porque a gente conseguia ler até sinais que estavam em outras línguas de sinais, sem a gente saber aquela língua de sinais, a gente conseguia ver o sinal e conseguia fazer o sinal, e ter certeza que a gente estava fazendo da forma correta. E aí teve um dia que a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, e então eu estava conversando com a Raquel, e a Raquel começou assim, a regalar os olhos, assim, impressionada, e ela falou assim, a sua sinalização, Madison, está muito mais clara, está diferente, ela, sabe, tem alguma coisa diferente na sua sinalização. E eu olhei para ela assim, a Raquel sempre teve esse jeito assim, mais poético, mesmo quando ela não está poetizando, a sinalização dela fica muito clara, né? E sempre muito poética. E então a Raquel começou a sinalizar assim, respondendo, e então eu observei que a sinalização dela também estava ainda mais clara. E eu fui e falei isso para ela. E aí a gente percebeu que a gente não sabia como, mas a gente sabia que isso estava acontecendo por causa da escrita da língua de sinais. Isso foi lá em 2011. E a gente percebeu que a gente seria muito egoísta se a gente ficasse com isso só pra gente. Porque, poxa, eu demorei 8 anos para finalmente me tornar fluente na Libras. A Raquel, ela foi aprender Libras, foi absorver a Libras na escola por volta dos 7, 8 anos de idade. Percebe? E isso acontece com inúmeros outros surdos também. E as chances são que você, que é ouvinte, assim como eu, a forma tradicional de aprender a Libras, nos cursinhos de Libras, nos livros, nas apostilas, nos vídeos que tem por aí, geralmente ela é muito baseada na lógica do português, não da Libras. Isso acaba fazendo com que você fique tentando memorizar os sinais, mas ao invés de você memorizar, você acaba esquecendo. Percebe? Então, a gente percebeu que a gente seria muito egoísta se a gente ficasse com esse conhecimento só pra gente. Por isso, a gente resolveu escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E naquela época, lá em 2012, quando foi publicada a primeira edição, que agora está completando 10 anos já, tinha pouquíssimos materiais aqui no Brasil ensinando a escrita da língua de sinais. Pouquíssimos. E os que tinham eram só uma tradução meio adaptada ou mal adaptada do que estava disponível na língua de sinais americana, de um material que a Valerie Sutton, criadora da escrita de sinais, havia produzido. Que, inclusive, a Valerie Sutton é que fez o prefácio do nosso livro aqui, ó. Prefácio Valerie Sutton. E aí, naquele momento, a gente percebeu que já tinha todo esse conhecimento disponível a nível internacional e já existiam muitas pesquisas brasileiras sobre a escrita da língua de sinais. Aqui, no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, na segunda edição, a gente mapeou várias dessas pesquisas e, inclusive, trouxemos aqui uma listagem completa dos trabalhos relacionados por Campos em 2012. Essa pesquisadora relacionou um total de 111 pesquisas. Em 2012 existiam mais de 111 pesquisas que falavam algo sobre a escrita da língua de sinais. Pesquisas brasileiras. E tem gente que até hoje nem nunca ouviu falar. Isso aqui já se passaram 10 anos desde que ela fez essa listagem aqui. De lá para cá, obviamente, muitas outras pesquisas surgiram. A escrita de sinais foi adotada
em graduações, em pós-graduações, em cursos de Libras, em escolas de surdos, em várias disciplinas, tanto de graduação quanto de pós-graduações, inclusive ela tem sido utilizada em questões de concurso público. A propósito, o meu nome e o nome da Raquel já foi inclusive literalmente questão de concurso público sobre a escrita de sinais, era a alternativa correta lá. Se você entrar lá no nosso site, universidadesdalibras.com.br, você clica assim no menu em livro, lá você pode adquirir o seu livro e lá você vai ver os prints do que eu estou dizendo aqui. Lá tem um print provando que o livro tem sido adotado em universidades, pós-graduações, concursos públicos, lá vai mostrar para você tudo isso. E também em escolas de surdos, você pode ver isso lá em nosso site. Então, quem acha que a escrita da língua de sinais, ou melhor, quem acha que é difícil aprender a Libras, é bem provável que a forma como você está estudando a Libras, infelizmente, está com o que a gente chama de freios de mão, coisas que fazem você acabar travando, esquecendo ou confundindo os sinais. E por que eu digo isso com tanta certeza assim? Porque aqui na Universidade da Libras, os nossos alunos se tornam fluente mesmo, de conseguir sinalizar muito parecido com a forma como os surdos sinalizam, inclusive. Conseguir se comunicar com os surdos em qualquer lugar, tanto no ambiente em casa, na padaria, na igreja, ou até mesmo profissionalmente. Eles se tornam fluentes na Libras em 8 semanas. 8 semanas. Agora, como que isso é possível? Porque eles estão estudando a Libras, eles estão absorvendo a Libras pela Libras, sem ter que ficar decorando os sinais. Nossos alunos não têm que memorizar os sinais. Pelo contrário, ao invés deles aprenderem, o sinal de aprender parece que você está espremendo o cérebro, né? Porque se você observar o sinal de laranja, que é feito assim, ele é literalmente você está com uma laranja e espremendo a laranja. Se o sinal de aprender é assim, é como se você estivesse literalmente espremendo o cérebro. E é isso que torna algo difícil, porque literalmente está espremendo o cérebro ali. É diferente do que os nossos alunos fazem, eles absorvem a Libras. Muita gente, inclusive, começou do zero e se tornou fluente na Libras. Se você acessar lá o nosso site, universidadedalibras.com.br, lá você pode ir na aba cursos, lá você vai ver vídeos dos nossos alunos sinalizando fluentemente em Libras. Gente que estava começando do zero na Libras e em 8 semanas se tornou fluente. Outras pessoas já estavam tentando aprender Libras há alguns meses, outras estavam há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, como foi o caso da Soraya, por exemplo, ou mais de 23, mais de 25 anos, como era o caso da Adriana Zanotti, e que aplicando nossos métodos finalmente se tornaram fluentes na Libras. Eu digo que muitos alunos se tornaram fluentes em 8 semanas, por quê? Porque o método vai sendo liberado de forma que você pode alcançar esse resultado também. Mas outras pessoas se tornaram fluentes em 10 semanas, em 3 meses, 6 meses. O que importa não é o tempo. O que importa realmente é que eles se tornaram fluentes na Libras. E por que alguns, que a maioria, na verdade, se tornou fluente em 8 semanas e outras pessoas em um pouco mais de tempo do que isso? 2, 3, 4 meses, 6 meses, por exemplo. Porque isso depende do ritmo de cada pessoa. Então, se você for fazendo as aulas à medida em que o método vai sendo liberado, o método fluente em Libras, você vai se tornar fluente em 8 semanas. Mas se você quiser fazendo mais tranquilo, 2 aulas por semana, por exemplo, você vai se tornar fluente em 6 meses. Então, continuando aqui, eu estou fazendo a leitura do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Eu estou lendo aqui o último parágrafo da página 56. Contudo, o quadro é que, vou só retomar para quem chegou agora a acompanhar o que eu li, muitas pessoas argumentam que é difícil adquirir a língua de sinais, e que mais difícil ainda seria o aprendizado de sua escrita. Eu expliquei bastante sobre isso. Contudo, o quadro é maior que apenas a particularidade de alguns frente ao desconhecido. Ou seja, nós seres humanos, a gente gosta muito daquilo que a gente já está acostumado, né? Você já observou, por exemplo, que quando você vai escovar os seus dentes,
você sempre começa a escovar os dentes, sempre exatamente no mesmo lugar. Você pega a escova de dentes da mesma forma, você coloca o creme dental da mesma forma e você geralmente começa a escovar os dentes sempre da mesma forma, sempre no mesmo lugar. E é bem provável que, inclusive, algumas partes, às vezes, você até esquece ali porque você sempre está muito habituado a sempre fazer da mesma forma. Nós, seres humanos, amamos fazer coisas que a gente já está acostumado a fazer. Mas as grandes possibilidades da vida, o crescimento da vida, está justamente em você aprender coisas novas. Sempre a gente está aprendendo coisas novas. É o que a gente mais gostava de fazer quando a gente era criança, sempre aprendendo, descobrindo coisas novas, mexendo nas coisas, pegando nas coisas. E aí a gente cresce e, de alguma forma, muitas vezes, a sociedade acaba influenciando a gente de tal forma que parece que a gente não, algumas pessoas parece que tem medo daquilo que é novo, daquilo que é novidade. Mas, na maioria das vezes, é justamente naquilo ali, essa forma diferente de fazer algo, que está as grandes possibilidades para o seu crescimento, como na escrita de sinais. Os alunos surdos em idade escolar têm dificuldade na retenção de muitos conhecimentos, pois, arbitrariamente, sempre têm de fazer o registro de seu aprendizado na língua portuguesa, sua segunda língua. Então, geralmente o surdo na escola, ele é praticamente obrigado a aprender o português escrito. Ele precisa de aprender o português escrito? Sim, com certeza, isso vai ser muito importante para os surdos, porque afinal de contas, o nosso país, ele em sua maioria utiliza o português para a comunicação. Porém, sempre faz muito mais sentido o surdo absorver primeiro a Libras, absorver então a escrita da língua de sinais, a Libras escrita, para depois disso ele aprender a escrever o português. Mas se eu estou começando agora na Libras, se eu aprender a escrita de sinais primeiro do que aprender a Libras, vai me atrapalhar? Qual que seria a ordem ideal? É uma pergunta que muita gente me faz. Tanto faz a ordem que você vai aprender a escrita da língua de sinais. Se você vai aprender a Libras primeiro, para depois aprender a escrita de sinais, ou se você vai aprender a escrita de sinais primeiro, para depois aprender a Libras. Por que tanto faz a ordem? Porque é diferente da lógica do português. O português, quando você olha a letra A, por exemplo, aqui uma letra A maiúscula, quando você olha a letra A, aqui não está dizendo nada em relação a esse som que a gente emite, A. Na escrita de sinais, no entanto, é diferente. Quando você vê esse grafema aqui na escrita de sinais, esse daqui, ó, essa é a configuração de mão. Se você observar o formato da minha mão, é um quadrado. Vou fazer literalmente aqui, vou colocar a minha mão, igual a gente fazia antes, né? Vou colocar literalmente a minha mão aqui no papel e vou escrever aqui o formato da minha mão. Você faz lá o contorno dessa mão aqui fechada no papel, olha o formato que ele vai ficar. Obviamente aqui está o meu pulso, né? Mas na escrita de sinais a gente vai e risca aqui embaixo também, para ficar a configuração de mão fechada. É icônico. É por isso que quando você viu eu fazendo a escrita desses outros sinais aqui, como o sinal de sábado, por exemplo, que é este sinal, que é o mesmo sinal de laranja, na Libras, percebe? Ele é icônico. Você tem um círculo para representar a cabeça, você tem um traço para representar a boca, porque o sinal é feito em frente à boca, você tem essa configuração de mão escrita aí, percebe? Nela, você está fazendo de que forma? A metade da mão está preenchida e a metade da mão está branca. Por quê? Porque essa parte aqui é o dorso da mão, você escreve na cor escura, e essa outra parte aqui é branco, você escreve na cor clara, ou seja, sem preenchimento. É icônico, é fácil de você observar, é fácil de você perceber como que se faz o sinal, como que se escreve o sinal, percebe? Isso faz com que, se você está começando agora na Libras e você, junto com o aprendizado da Libras, você vai aprendendo também a ler e escrever a Libras, usando a escrita da língua de sinais, você vai se desenvolver muito mais rápido na Libras. Inclusive,
aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, tem um total de 871 sinais escritos. Dá para você usar o livro, inclusive, como uma espécie de glossário ou dicionário, porque aqui no final do livro, a segunda edição, você tem aqui um índice remissivo dos sinais escritos no livro. Então, você pode procurar aqui uma palavra, por exemplo, o sinal de amanhã, está aqui na página 203. Então, vou lá na página 203 e lá está escrito o sinal de amanhã. E aqui. Percebe? Amanhã. O sinal de amanhã, a configuração de mão dele é um pouco diferente, percebe? É o mesmo utilizado para o sinal de namorar, por exemplo. Ela é um pouco diferente, mas a forma de escrever ela é muito simples, porque aqui você tem essa parte mais fina. Então você escreve essa parte mais fina primeiro. Eu vou escrever grande aqui dessa vez. Percebe? Você escreve aqui. Ela é mais fina. Então você puxa um traço para cima, outro traço para cima, assim. Depois você puxa um traço para frente, assim, que é esse dedo aqui. Cadê? Aqui, ó. Depois você vai e coloca um dedo que representa o dedo mindinho, que é esse daqui, ó. Se você olhar aqui, é o dedo mindinho não, o dedo anelar, quer dizer. Exatamente como a gente está vendo aqui, ó. Aqui, um dedo aqui, o outro aqui. Já escrevi o dedo que fica para frente, escrevi agora o anelar, que fica inclinado aqui, e aí faltou o polegar. Aí o polegar a gente vai lá e escreve ele aqui também. Percebe? Só que, obviamente, essa configuração de mão aqui a minha mão está de lado, então eu vou escrever ela metade preenchida. Se eu for escrever, por exemplo, esse sinal aqui de namorar, eu posso escrever usando a escrita simplificada, porque aí você escreve ainda mais rápido. E é assim, esse símbolo aqui significa esse tipo de movimento, quando você faz assim, por exemplo, percebe? O movimento está sendo feito para baixo, e esse grafema aqui, esse símbolo, significa que as duas mãos vão fazer exatamente a mesma coisa. Então, mesmo eu não tendo escrevido a outra mão, ali significa que eu posso fazer esse sinal e eu devo fazer ele usando as duas mãos. Percebe? Quando você vai absorvendo a escrita da língua de sinais, você vai entendendo como que ela funciona passo a passo, fica muito mais simples e muito mais prático para você aprender. E agora, se você tem alguma pergunta, coloca aqui, manda aqui a sua pergunta que eu vou responder agora algumas perguntas aqui. Agora, coloca aí a pergunta mesmo, porque a gente já está quase finalizando. Então, se você tem alguma dúvida, você quer que eu responda a sua dúvida, coloca aqui a sua pergunta. Enquanto você vai aí pensando qual que seria a sua pergunta, eu vou comentar esse fechamento desse parágrafo aqui. Eu estou lendo o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, estou na página 56. Aqui eu estou falando dos surdos na escola, essa parte aqui. Se os surdos receberem o conhecimento em Libras via professor bilíngue ou intérprete de Libras, seria mais do que sensato propiciar-lhe o registro de suas anotações, ideias, comentários e rascunhos, escrevendo diretamente em Libras. Ou seja, se você tem a possibilidade de ler e escrever o português, é também totalmente possível que o surdo possa ler e escrever a língua dele totalmente em Libras, de forma direta, usando a Libras escrita, a escrita da língua de sinais. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. A gente está quase finalizando a nossa live de leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel. O livro te mostra passo a passo como que você também pode aprender a ler e a escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting. Lembrando que eu vou responder as perguntas de quem colocar aqui as perguntas escritas aqui. O livro é todo passo a passo. Ele tem uma versão minha aqui com cabelo curto, de alguns anos atrás.
e tem 871 sinais de exemplo. Quando você chega lá na frente do livro, você tem também expressões faciais, né, que você escreve as expressões faciais, e você tem também textos escritos diretamente em Libras. Obviamente, quando você chega lá nos textos, fica tranquilo que você vai conseguir não só entender o que está escrito lá, mas você vai conseguir sinalizar certinho, tendo a certeza que você está fazendo o sinal certinho, como o sinal realmente é. Por quê? Porque ao longo de todo o livro, você vai vendo as fotos minhas, fotos da Raquel, fotos de configurações de mão, mostrando como que você lê, como você escreve, com as explicações, percebe? As fotos, com os esquemas, para facilitar a sua prática de leitura e escrita de sinais. Esse é um ano muito especial, em que a gente está comemorando 10 anos de publicação do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, desde a sua primeira edição, lá em 2012. Essa daqui é a segunda edição, revista atualizada e ampliada. Ela tem o prefácio da Valerie Sutton, que é a criadora da escrita da língua de sinais, e a gente esse ano produziu, esse mês agora, alguns exemplares impressos. Então, se você quer ter o seu livro impresso, vai lá no nosso site, universidadedalibras.com.br, garanta o seu livro. A gente tem pouquíssimas unidades disponíveis. A gente fez uma tiragem bem pequena dessa vez, porque a gente não tem espaço para ficar estocando o livro físico, o livro impresso. Mas lá você tem também o livro digital. Bom, a gente vai ficar por aqui. E se é a sua primeira vez aqui, eu sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras. Foi ótimo a gente estar juntos aqui. A gente se fala.